Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre algo que toca a vida de todos nós. Saúde, corpo, consciência e espiritualidade. É para isso que eu recebo uma convidada muito especial, Valéria Vaz Góes. Ela é uma médica ginecologista e seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse sobre esse tempo que as pessoas precisam se cuidar, esses cuidados, não só espiritual, mas o cuidado da saúde, né? Então eu queria saber de você, Valéria, sobre se as pessoas têm te procurado com muita dificuldade, se elas estão aprendendo a lidar com o corpo. Como é que você vê os seus pacientes? Bom, eu trabalho com mulheres, né? Então, mulheres de várias faixas etárias, né? Então, eu atendo às vezes crianças e atendo as mulheres na pós-menopausa. E a vida da mulher é uma coisa muito maluca, né? Porque não é uma coisa estável, né? O tempo todo a gente tem um bombardeio de hormônios que molda as nossas vidas, né? Sim. Então, quando você é criança, você não tem hormônio nenhum, aí você tem a adolescência, que começa a ter os hormônios femininos, e você passa por muitas metamorfoses, digamos assim, né? Muitas modificações no corpo. Inclusive, durante cada mês, no ciclo menstrual, você tem várias fases. Então, você tem... você menstruou, aí você tem a primeira fase, que vai lá, que a gente chama de fase folicular, que vai recrutar o óvulo para ter a ovulação, que é uma fase que seu humor tá bom, você tá tranquila, tal. Aí tem a época da ovulação, que geralmente assim, a libido sobe, porque a gente pensa que estamos aqui para fazer podcasts, para fazer viagens, para ir no cinema, mas a gente está aqui basicamente para reproduzir, né? Para reproduzir. Biologicamente falando. Então o corpo se prepara para isso, para mandar o DNA adiante, né? Então tem a época da ovulação, aí depois da ovulação você tem outros hormônios atuando, e aí tem a TPM, e aí você fica brava, e aí... né, depois chega a menstruação de novo. Isso é mensalmente na vida da mulher, né? Então é uma loucura. Aí depois tem o período de gravidez, que também tem outro boom de hormônios, que também modifica muito as coisas, né? Que o corpo se prepara para a construção de uma nova vida, né? Esse ciclo, Valéria, é para todas as mulheres ou cada uma reage de uma forma diferente? Não, cada uma reage de uma forma diferente, né? Mas assim, a grosso modo, de uma maneira um pouco mais simplista, só para a gente ter um bate-papo. Quando você está atendendo essas moças, essas mulheres, você cuida assim delas fisicamente, né? Os hormônios, todos esses quesitos. Como é que é a alma dessas pessoas? Porque você faz um trabalho, quando você prepara uma pessoa para ter um parto, quando você prepara uma pessoa para os hormônios e tal, de uma certa forma você está ajudando a alma dessas pessoas. Sim. O lado espiritual. Você enxerga um pouco essa espiritualidade nas pessoas? Sim. E às vezes, muitas vezes eu até recomendo, né? Olha, procura essa parte espiritual. De acordo com respeitando a crença de cada um, né? Então, mas tem hora que eu vejo e tem muitas pacientes que não vão por problemas ginecológicos, né? Elas vão porque umas querem conversar, umas querem um terapeuta. Eu brinco que às vezes assim, hoje eu não trouxe a bola de cristal, e daqui a pouco eu falo assim, vou fazer até um tarô aqui. Que legal. Né? Vou ver com o meu tarô aqui o que a gente pode fazer, porque você acaba sendo amigas, né? Então, assim, tem pacientes que... tem muitas pacientes que começaram comigo na adolescência, né? Não façam conta da minha idade, por favor, tá? Mas, assim, tem pacientes que eu comecei quando elas eram adolescentes, eu acompanhei no parto, eu tirei o útero, porque teve problemas, enfim...
né? E tem pacientes que estão entrando na menopausa também, que eu já estou fazendo Valéria, essa coisa de idade é um problema, assim. Eu comecei a atender as pessoas, depois os filhos, agora eu estou nos netos. Nossa, é assim. Né? Que engraçado. E a vida é muito interessante. Eu queria falar uma coisa, assim, um parênteses, né? Quando eu te conheci, você era uma pessoa muito interessante, uma pessoa bacana, uma médica, e uma pessoa sempre muito respeitosa, muito educada, procurando caminhos, procurando histórias. E eu lembro que logo que eu te conheci, você acabou indo para o kardecismo e conhecer e tal. Como é que foi a sua experiência ali? E como é que você, enquanto médico, olhou para aquele lugar? Bom, eu nasci... Minha mãe era católica, né? Minha mãe era católica, de ir na missa... Não tão assídua assim, mas ela era bem mais para católica. Meu pai era mais kardecista, né? O pai dele já era kardecista e meu pai ficou kardecista, mas assim, a gente ia, já frequentei tudo, né? Eu ia na Umbanda, já na fui. Macumba, tudo. Eu achava tão bonito, às vezes que ia no centro, eu gostava, achava bem bonito. Mas aí depois fui estudar, fui trabalhar, então você se afasta um pouco dessa... Dá uma fechada. Por questão de tempo, por correria, né? E aí eu fiquei um pouco afastada disso. Não que eu perdi a minha crença, não, mas você olha para outras coisas, né? Dependendo da prioridade que você tá, da fase que você tá da vida. E aí chegou uma fase que eu tinha um monte de coisa, acho que eu assim, trabalhava bem e tal, mas eu não tinha uma paz comigo mesma, né? Sabe? Parecia que tinha um vazio, uma Aquela coisa que eu... rotina estava atrapalhada já. E aí assim, eu sempre procurei solucionar as coisas e procurar caminhos alternativos para tudo, né? Então, assim, uma das coisas que eu fui procurar para encontrar minha paz, por exemplo, é voltar a estudar piano, né? Assim, a maternidade e aquela coisa toda. E chegou numa fase que eu estava muito confusa no meu casamento, não estava feliz com uma série de coisas, embora eu tinha muita coisa, mas eu não estava feliz com aquilo que eu tinha, né? E eu falei assim, bom, acho que eu estou deprimida. E aí você é médica, né? Você fala, bom, vamos começar a tomar um antidepressivo. Até falei com uma colega minha, psiquiatra, e aí ela me passou, toma medicação X. Aí eu comecei a tomar, nossa, uma semana eu estava ótima, feliz, né? 15 dias começou a piorar de novo. Eu falei, nossa, mas... Não era o remédio. Aí ela falou, dobra a dose. Aí eu tomei, tá? Aí depois de 15 dias, de novo. Eu falei assim, não, gente. Aí eu falei com ela, olha, acho que não tá dando certo. Ela falou assim, não, pode dobrar a dose. Quer dizer, eu já tava quadruplicando a dose. Eu falei assim, olha, quer saber? Não é isso. Não é isso. Né? Perfeito, eu acho legal isso. Aí eu parei de tomar a medicação, mas eu tinha uma dor, né? Tinha uma dor. E aí, como tem essa parte da espiritualidade, eu tinha a Elisângela, que trabalhava comigo, que me indicou. Aí eu falei, vou fazer uma consulta. Uma consulta, ver lá o tarô, tal, não sei o quê. E nessa ocasião, eu já estava passando num centro kardecista em Santana de Parnaíba, muito bom, que é o Semeador. Famoso, né? Tem umas palestras ótimas lá, muito boas. E eu fazia terapia já há 10 anos com uma terapeuta ótima, kardecista também, uma graça de pessoa, mas assim, não ia, sabe? A coisa parecia que também não ia. E aí eu te conheci e você falou assim, olha, vai lá na Fraternidade do Amor, né? E cheguei lá um frangalho, né? Mas, e a casa lá tem um poder de cura... Incrível, né? Que é fantástico, né? Eu acho. Que é fantástico. Então, tinha as cromoterapias, sabe? Então, eu acabei ficando lá uns 3 anos comecei a fazer os tratamentos e junto disso eu também fiz uma outra terapia
com uma terapeuta que chama Silvia Reze, que é de Sorocaba. E ela faz Ho'oponopono, ela também é muito espiritualizada. Legal. Então foram essas duas coisas que eu acho que me levou para um caminho que encontrei a paz, melhorou, mas ainda tinha algumas coisas a serem curadas. E aí eu fiz o curso de médium, né? Comecei a trabalhar na desobsessão, lá na Fraternidade do Amor, né? E chegou a pandemia. Até quando chegou a pandemia que fechou, eu falei assim, gente, eu não vou dar conta, porque você fica meio que, preciso ir, né? Preciso estar toda semanalmente lá, preciso fazer meu evangelho em casa. E aí chegou a pandemia, tudo fechou. Eu acabei tendo que me cuidar mesmo, sozinha, então fazendo o meu evangelho em casa. E aí também descobri a parte das frequências, né? Porque tudo é energia, e eu acho que a gente sintoniza uma frequência, e essas frequências têm a ver com os sentimentos que nós temos, né? Então tem a frequência da raiva, da depressão, e tem as outras frequências. Então, sim, é uma questão de sintonia, né? A gente não liga a Jovem Pan, sem fazer propaganda, mas na frequência da Globo. Então, acho que a gente tem que cuidar disso também. Entendi. E tem muitos áudios de músicas que te conectam às sintonias, né? Sim. E eu acho que o mundo... tudo é um exercício, né? Tudo é um exercício. E isso realmente ajuda. Então, às vezes, tem outras coisas que também eu acho que valem a pena. Os salmos, a gente sabe que os salmos, eles têm um poder de... Tipo, é um mantra, né? Você falando... O 23 e o 91 junto... O 91 é todos milagroso. Os dias, eu né? curto muito isso. Todos os dias. Eu não saio de casa sem falar o Salmo 91. Né? E às vezes, assim, veio um sentimento ruim, eu falo, bom, por que eu estou sentindo isso? Da onde vem isso? Né? Então, acho que assim, aprendi muito no kardecismo. Sei lá, a gente tem que cuidar disso. Então, às vezes tem pacientes que hoje chegam, tudo é remédio, né? Tudo é remédio. Então, tenho às vezes meninas lindas, maravilhosas, bem-sucedidas. Eu atendo uma classe, algumas pessoas muito privilegiadas, e que tem tudo que você fala, não entendo, e elas tomam 4 remédios. Interessante. E aí eu falo, vai. Por falar procurar em meninas, em remédios e tal, hoje as pessoas estão, acho que mais doentes, assim. Sim. Ou mais desconectadas consigo mesma, né? Você acha que elas procuram a praticidade, por exemplo, um exemplo, no parto? No parto, o Brasil é recordista em fazer cesárea. Está mudando, né? Está melhorando tá melhorando isso? Muito, está melhorando muito. E antes, as próprias gestantes querem tentar o parto normal, né? E aí também eu acho que a gente também tem que... Tudo na vida é nem ao céu nem ao mar, né? Tudo é um equilíbrio. Tem horas que você tem que fazer uma cesárea. Eu acho que a gente não pode insistir. Quando é um caso necessário. Exatamente. Né? Porque eu não sei até que ponto, por exemplo, quando se faz uma cesárea, se a criança é tirada, espiritualmente falando, e vem muito rápido, e um dia a gente precisa entender como que é uma criança que nasce no normal e outro fazer uma pesquisa para entender se tem uma diferença, né? Pode ter diferença até, se você ver no comportamento de mapa astral, né? Isso já tive paciente que falou assim, olha, eu quero fazer a cesárea no dia tal, na hora tal, porque eu fiz um mapa, né? Então diz que é melhor numerologicamente. Aí eu brinco assim, olha, tem uma frase que eu amo, que é assim, a gente faz planos e Deus dá risada. Porque eu já tive várias pacientes que queriam naquele dia, porque não sei o quê, e aí assim, um dia antes entrou em trabalho de parto e nasceu até parto normal. Então a gente... Eu tenho um casal que eu atendo há muitos anos, o Jorge e a esposa, eles foram para minha casa um dia, que eles estavam com uma criança para nascer, e para escolher o nome numerologicamente. Então a gente colocou tal. Daí ele já tinha uma data para cesárea. Já tinha uma data.
Daí eu falei para eles, olha, se nascer nesse dia, vai ser assim, assim, assim. Se nascer nesse dia, vai ser assim, assim, assim. Aí o Jorge falou, não, então eu vou falar com a médica e tal. Mas eles estavam com vergonha de conversar com a médica. Quando eles falaram, a médica entendeu perfeitamente, Sim. achou... E esse menino hoje, ele tem 18 anos, 17 anos eu acho. Tudo que a gente programou aconteceu. Ele é incrível, ele é a gente chama ele de budinha, porque ele tem uma espiritualidade muito grande. Você entende? Então, e eles mudaram a data. Então, quando você fala de interferência, eu olho da seguinte forma, assim, o universo quis que eu fosse instrumento para aquela situação. E essa criança tem uma vida interessante. Então, eu acho que às vezes o universo erra para acertar. Eu acho que é isso daí. Eu acho que é assim. Mas a angústia das suas pacientes é muito grande hoje em dia? Ou você vê as pessoas mais bem resolvidas chegando para você? Não, eu acho que as pessoas estão... Primeiro que assim, não tem o tempo do mundo nos obriga a passar por cima de vários sentimentos, né? Então, assim, é tudo rápido, é tudo online, é tudo, né, para ontem. E isso eu acho que atrapalha muito, não só a mim, mas eu acho que as pessoas também, né? Então, sabe aquela coisa, chega aquela mulher, eu preciso engravidar porque minha mãe quer ter um neto, o meu filho quer um irmãozinho. Nunca é por ela. Às vezes não é por ela, né? Então, acho que às vezes um pouco do ócio, de você, né, ficar longe do celular, de poder pensar, sentir um pouco mais, sabe? Eu acho que a humanidade está precisando disso. Porque, assim, é tudo aquele atropelo, e aí você vê uma coisa, né, no Instagram, tem que repor isso, tem que tomar aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Você não dá conta. Que bacana. Né? Você não dá conta. Uma curiosidade, assim, conversando outro dia contigo, você me contou que você atende muita gente de fora do país, muitos estrangeiros que vêm por conta da medicina brasileira. Sim. Como funciona isso? Essas pessoas vêm de que forma? Como é que é essa relação? É diferente quando você atende uma brasileira? Como funciona? Então, geralmente, a maioria das vezes, são brasileiras que estão morando fora e que voltam para fazer... Tá. Né? Mas, por exemplo, eu já atendi muitas pacientes da América do Sul, aqui da Bolívia. Tem umas colombianas, às vezes, que vêm aqui, né? Já tem boliviana para fazer parto aqui. Que a gente legal. faz, né? Eu tenho até uma paciente agora que ela quer retirar o útero, ela tem um problema de sangramento e tal. E ela é boliviana, e ela vem só para fazer a cirurgia aqui comigo. Então, por indicação, não sei como chegou o contato dela, mas a maioria das pacientes que vêm de fora são pacientes já brasileiras, que foram morar fora e que não se adaptaram ao modelo estrangeiro. Que é bem diferente. É muito diferente, né? Você acho conhece bastante Portugal. É diferente lá. Você não passa no ginecologista, você não faz todos os exames. Você não vai direto pro profissional. Especialista, né? Você tem acho que um clínico, um médico de família que vai triar. Isso é no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aqui não, né? Eu atendo muita gente, Valéria, de várias cidades online. E todo mundo tem essa dificuldade. Todo mundo. Assim, eu vejo muito assim, as pessoas que vêm para o Brasil passar férias, que moram fora, elas falam, já marquei tudo. Exato. A minha amiga que fez o baralho comigo, a Márcia, quando ela chegou, eu vi ela logo que ela chegou, e depois eu fiquei 15 dias sem vê-la, porque ela passou em todos os especialistas, em todos os lugares que ela queria fazer esse processo, né? Mas a medicina brasileira é uma medicina muito conceituada, né? Sim, infelizmente nós temos duas medicinas, né? Então, a privada é muito boa para quem tem acesso, né? Acho que não perde nada para a medicina fora. Nós temos aqui especialistas muito competentes. Eu tenho colegas que você fala assim, gente, visionários, né? E infelizmente não chega no SUS.
em tudo. Quer dizer, tem hospitais do SUS que são muito bons, que tem, né, claro, não vamos... Mas, assim, ainda... para chegar para a população toda ainda... Eu acho que o SUS é muito bom. Eu só acho que ele não tem alcance a todo mundo. Exatamente. Sabe? Tem uma demanda muito maior do que ele consegue oferecer. Eu até acho que o Brasil devia ter um modelo de ter bons médicos no SUS e que a gente pagasse uma pequena porcentagem para ajudar aquele processo a ser mais... Sabe? Não pagar muito, mas, por exemplo, em Portugal... Você vai lá, você vai na saúde pública de Portugal, você toma vacina e você paga uma quantia, 2 euros, 3, não é muito, mas ajuda o governo a se manter. Sim. Você entende? Então, se tiver um modelo assim que ajude o SUS, porque assim, eu conheço histórias de pessoas que não deu tempo de ser curada pelo SUS e eu conheço histórias de pessoas que é grata ao SUS. Sim, porque sim. Os médicos que vão para o SUS, eles são muito bons. Quando você dá sorte de fazer uma cirurgia, que nem, por exemplo, a minha manicure, ela teve câncer nos seios e tal, e ela tem um convênio, simples, e ela optou em fazer a cirurgia no SUS, que ela ficou numa fila de espera. Por quê? Porque várias amigas dela fizeram e ficaram lindos, e ela vira para mim e falou assim, nem falei para eles que eu tinha um pequeno convênio, senão eles não iam querer fazer, e eu quero fazer com esses médicos porque eles são ótimos. Quer dizer, eu achei interessante ela falar isso. Então, se a gente tivesse um modelo de saúde legal, seria bem interessante. Eu acho que tem que ser pensado uma forma de pegar o SUS e melhorar, sabe? Nem que a gente pagasse uma pequena quantia, as pessoas que não têm condições mesmo não paguem, mas eu acho que seria justo isso, sabe? Seria justo isso, porque eu atendo muitos médicos, eu conheço muitos médicos. Meu Deus, tem médicos impressionantes. Sim, sim. Tem médicos impressionantes. Eu tenho um médico que foi meu urologista durante muito tempo, Márcio Gianelli. Maravilhoso ele, assim. Maravilhoso ele. Ele me ajudou tanto na vida. Se hoje eu faço colonoscopia, se hoje eu faço os exames, foi muito ele que foi me introduzindo, me colocando. Então, a tendência é que eu envelheça com mais cuidado. A tendência é que se eu tiver uma doença grave, eu não pego. Então, o Brasil, quando ele faz prevenção, e quase nenhum país do mundo faz, sim. Eu acho que a gente tem um ganho aqui, né? É tudo muito caro, né? Na medicina as coisas são muito caras. E às vezes tem muito desperdício também, né? Então, sim, às vezes você tem que saber ponderar. É a mesma coisa, né? Sempre o equilíbrio, né? E quando você está no seu consultório, atendendo as moças, essas que vêm para conversar, como funciona, Valéria? Você se sente bem de alertar, de ser uma psicóloga também? Sim, sim. É claro que às vezes chega aquela menininha que ainda não está querendo saber de algumas coisas, mas a mãe traz. Então eu vou devagar, converso. Às vezes a gente nem examina, porque ela ainda está se introduzindo a esse mundo, né, feminino. Por exemplo, agora tem os trans, né? Então eu tenho pacientes que são homens trans, né? Então eram mulheres que biologicamente nasceram mulheres, mas que se identificam, mentalmente se sentem homens. Então, e aí elas passam comigo. Então a gente tem que chamar pelo nome masculino, né? E essas ainda a gente consegue. Eu me sinto apta a atender, porque às vezes tá tomando hormônio, tem um sangramento, enfim, né? Agora o contrário ainda é complicado. Até não vou atender, obviamente, mas ainda acho que vai ter que surgir uma especialidade própria para atender as mulheres trans, porque as mulheres trans são um pouco diferentes biologicamente do que nós estamos acostumados a atender na ginecologia, né? E aí não é preconceito, não é transfobia, falta não é nada. Falta um estudo mais profundo. Eu acho que vai precisar ter uma especialidade. Perfeito. Né? E isso surge nas universidades, geralmente no SUS. Então isso, por exemplo, está ligado ao HC, parece que já tem um serviço, né?
Por isso que é importante também o SUS, né? Então a gente já cai nessa eu sou fã do SUS, assim, porque eu vejo todos os tipos de relatos. Pessoas que se deram bem, pessoas que... Tem uma amiga minha, Setsuko, que a prima dela veio do Japão, morava no Japão, e ela passou num posto de saúde, num SUS, e ela estava com câncer. E a médica indicou ela para um hospital público que ela trabalhava. Ela fez todas as operações, tudo que ela tinha que fazer lá, e ela se curou. Mas ela deu sorte de encontrar a médica, de a médica falar, olha, está no limite, vamos cuidar, e colocou. Mas voltando um pouquinho, Valéria, na questão do útero, eu gostaria de saber de ti, como funciona a cabeça das mulheres quando tiram o útero? Tem um preparo? Como funciona isso? Geralmente elas não querem, muitas não querem tirar o útero, né? Tá lá aquele sangramento, aquele mioma, sangra. E elas acham que vou ficar louca, vou perder meus hormônios. E não, o útero é o órgão que sangra, né? Então, se você mantiver os ovários, ela vai continuar com a produção hormonal dela. Então não vai entrar na menopausa. Só que assim, eu sou muito conservadora, sabe? Antes de falar, olha, vamos tirar o útero, eu tento todas as possibilidades que eu tenho, né? Todas as armas que eu tenho para aquela paciente. Mas muitas vezes aquelas que demoram para decidir, depois que elas operam, elas falam, por que eu não fiz antes? Porque realmente quem tem hemorragia, quem tem cólicas fortes, tal, é muito desconfortável. A vida sexual da mulher, depois que tira o útero, muda? Melhora, porque muitas vezes elas elas acabam se privando de ter atividade sexual por causa do sangramento. Entendi. Então, do ponto de vista de orgasmo, prazer, tal, não modifica. E você... A não ser que, claro, tem umas que se sentem... Mas assim, até ela se convencer, né, tem um tempo, ela vai, e depois ela vê o benefício que teve. Então, assim, eu não vejo muito as pacientes, me arrependi de ter tirado o útero, nunca vi. Né? Agora, eu vejo sempre assim, nossa, por que eu não tirei antes? Doutora, porque você não me falou que eu tinha que tirar antes? Interessante. E você percebe nessas pacientes que elas melhoram espiritualmente depois disso? Você acha sim, um alívio, né? O alívio físico acaba trazendo um conforto espiritual, né? Sim, porque, por exemplo, tem algumas mulheres que não saem de casa nos dias que estão com sangramento. Doutora, não dá para sair de casa. É um sofrimento mesmo, né? Algumas sangram tanto que tem que tomar transfusão de sangue. Nossa, chega a esse ponto. Chega a esse ponto. Aí está com anemia, então a anemia já desanima, né? Já tem um vigor físico menor. Então, não que é para todo mundo tirar o útero, né? Mas nos casos que realmente tem indicação, né? Porque o útero, quando ele funciona bem, é tranquilo também. Ou sempre vai ter alguma dificuldade? Nunca, não é bem assim, né? Depende de como você encara, né? Então, se nós fôssemos pensar no tempo das nossas avós, que não tinha hormônio, não tinha nada, elas menstruavam muito pouco, porque elas casavam e engravidavam, então enquanto estão grávidas não estão sangrando, estão amamentando também não sangram, aí engravidava de novo, não sangrava. Elas tinham uns 14 filhos, faça as contas, né? Então elas sangravam passava pouco. Mais tempo. Aí entrava na menopausa, acabava, não tinha reposição hormonal, então eu acho que era um pouco mais... Claro que tinha exceções, né? Estou falando do modo geral. A gente tem que ter cuidado. Hoje em dia tudo... A gente tem que ponderar, né? Como a gente interpreta as coisas. Mas hoje as mulheres têm poucos filhos, né? Então muitas usam... Tem alguns hormônios anticoncepcionais, DIU, que você não sangra. Então, sangra quem quer. Não, sabe? Dá para modular isso. Tem mulher que não quer sangrar, então toma anticoncepcional, hormônio constantemente. Só que
tem alguns úteros com problemas que não respondem tão bem ao tratamento hormonal. E que aí você tem que fazer o cirúrgico, né? Que bacana. E você pensa em mudar de carreira às vezes? Já passou pela minha cabeça. Eu conheci uma vez um escritor que ele me falou assim, olha, a gente deveria ter pelo menos umas 3 profissões na vida, porque quando a gente está estudando uma nova profissão e está iniciando uma nova profissão, a gente tem um encantamento, né, com aquela novidade. E depois de vários anos, entra numa rotina, né, como tudo, né, entra numa rotina. E aí, a hora que entra na rotina, você busca uma segunda e uma terceira, e assim você está sempre renovado. Mas eu acho que eu já tentei, comecei a fazer uma parte mais um curso de psicanálise, mas eu gosto também do que eu faço, né? E a minha área, ela é muito ampla, porque eu faço consultório, faço clínica, faço cirurgia ginecológica, faço pré-natal, faço parto. Então, é todo um universo vasto, né? E, então... Mas a psicanálise ia te cair muito bem, né? Ia cair. Eu acho que seria ideal, até porque ao longo da vida você tem hoje um manual aí dentro de você. Sim. Sobre a mulher, sobre a adolescente, sobre a criança. Isso eu acho lindo no Brasil. Quando eu falo de espiritualidade, para mim espiritualidade não é só você ir no centro, você rezar, você ir à igreja. Espiritualidade é a forma como você atua, né? Quando você consegue ter a sensibilidade de pegar uma mulher que está machucada, que está ferida e cuidar dessa mulher, é uma forma terapêutica de lidar com a pessoa. E eu sempre percebi em você uma forma muito terapêutica. Você é uma mulher que enfrenta a vida, você é uma guerreira, e você vai atrás do que você quer. Eu sempre percebi isso. Essa proatividade que você tem, de uma certa forma, ela valida bastante o seu trabalho, porque você, enquanto médica, provavelmente você vai sempre em busca do melhor para os seus pacientes, não é isso? Isso na medida que a gente pode, né? A ponto de, por exemplo, se chega um caso que eu não vou dar conta, né? Então, uma cirurgia que não é para mim, eu sempre indico a pessoa melhor. Isso, né? É uma forma terapêutica, né? Eu acho. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que colocar é aquele ensinamento, né? Amar aos outros como a ti mesmo, né? Quer dizer, a Deus primeiro, mas aos outros como a ti mesmo. Então, assim, se fosse eu, o que eu faria? Se fosse comigo, o que eu faria? Quem eu indicaria? Que tratamento? Então, eu sempre me coloco... assim, então eu vejo a paciente, eu poderia tomar o benefício para mim, eu não penso em dinheiro. Eu entendo. Né? Você pensa no bem-estar do outro, eu penso, né? Então, e assim, eu acho que esse modo que eu tenho de encarar a vida, o universo me retribui. E é por isso que você é próspera, Valéria, porque assim, eu percebo esse cuidado em você. Todas as vezes que a gente conversa, as noções que você vai me passando, eu percebo esse cuidado. Por isso que eu te chamei para falar sobre a mulher, para falar sobre a espiritualidade, porque eu acho que as duas coisas se juntam, sabe? Eu não vejo um mundo sem razão e nem um mundo sem espiritualidade. Ele precisa ter as duas coisas. Eu acho tão lindo quando uma médica, um engenheiro, um advogado resolve fazer psicanálise, porque, de uma certa forma, o Brasil é um país terapêutico, né? A gente tem os melhores psicólogos do planeta, se você parar para olhar, né? Eu falo isso porque, assim, todas as pessoas que eu atendo no mundo inteiro, brasileiros que moram no mundo inteiro, quando eu pergunto, você está fazendo terapia? Você faz aonde? Você faz aí? Não, eu faço online com um cara do Brasil, com uma moça do Brasil. É sempre assim. Né? E brasileiro, poucas vezes o brasileiro. Então, você acha que você conseguiria conciliar a ginecologia com a psicanálise num atendimento? Porque as pessoas já te procuram terapeuticamente também, né? Nossa, eu tenho até colegas eu tenho uma colega que ela é fantástica. Quer dizer, se você quiser entrevistar,
Eu quero. Então, ela também é ginecologista, a gente às vezes opera junto, é a Aline Ambrosio. Ela tem até uma página no Instagram e tal. E ela fez curso de psicanálise, de sexualidade, ela faz medicina integrativa e agora ela está mais para esse lado também de psicanálise, né? Então ela faz atendimento no consultório dela, faz parto. Ela atende trans também. Eu acredito que sim, não sei se ela... Porque me despertou muito, você trouxe uma verdade muito legal, teria que ter uma especialidade para trans mesmo, né? Outro dia eu vi no Instagram... Não só banheiro. Com essa história de transfobia, de alguém criticando uma médica que não quis atender. Então, às vezes, você precisa ver se ela não quis atender ou se ela não se sentiu competente para atender. Verdade. Né? Porque tem algumas outras coisas. Mas eu fiz a cirurgia e... Tá, mas você fez cirurgia onde? Porque tem um pessoal que faz uma cirurgia na Ásia, né? Faz uma neovagina. Mas é igual. Mas, gente, eu não sei. Não atendi. Se isso eu fizer errado... Perfeito. Então, quando você... Às vezes você não quer... para não entrar num crime de imperícia, você encaminha. Não é que você não se recusou e está sendo transfóbico. Não, você não tem aquela competência. Então, acho que vai ter que fazer vai ter que surgir uma especialidade nova para atender essas pessoas. Perfeito. Bom, mudando um pouquinho de assunto, como é que foi sua infância? Você tem uma boa memória da sua infância? Então, minha infância foi a minha infância, então eu tenho que amar a minha infância, porque foi a minha infância. A gente não pode... Mas não teve traumas, não teve nada disso? Assim, minha mãe trabalhava feito uma doida, que tem uma hora que eu falo assim, nossa, você tá muito Dona Júlia, porque... Dona Júlia é tua mãe? Minha mãe, né? A gente trabalha, tem hora que eu trabalho, chego tarde em casa e tal, e minha mãe era assim, ela era professora da rede pública, dava aula o dia inteiro, até a noite, das 7 da manhã às 11 da noite, e muitas vezes eu fiquei sozinha, né? Então, quando nós falamos... eu esqueci o nome dela, que ela da mãe, da esposa da Carla. Da Carla, né? E que ela cuidou dos filhos. Sim. Isso é um privilégio. Eu sei disso porque eu não consegui também cuidar tanto dos meus filhos, porque eu fui a doida, né? No meu puerpério eu fui a doida. Com 15 dias pós-parto, eu estava no consultório com o bebê conforto, com meu filho lá. Trabalhando. Hoje, precisava disso? Não. Né? Hoje eu não faria assim. Então, quando eu vejo uma mãe, uma mulher que pôde ficar com os filhos, eu acho fantástico. Porque tem um trabalho um trabalho melhor para a humanidade do que o que você pode deixar de melhor para o mundo. Filhos bons. Mas né? Você fala uma coisa muito interessante, Valéria, porque assim, eu acho que o mundo ele tem que repensar mesmo isso, sabe? E as pessoas precisam ter mais espaço, não só a mulher, o homem também, para ficar próximo do filho, trabalhar um pouco menos. Eu acho que o Estado, a vida, o mundo tem que olhar para isso. Você está certíssima. E aí minha mãe trabalhava muito, então eu ficava muito sozinha. Então eu lembro assim, quer dizer, eram outras épocas, né? Então eu chegava em casa, tinha 4 turnos na escola pública naquela época, eu fiz escola pública. Das 7 às 11, das 11 às 3, das 3 às 7, das 7 às 11, era assim, né? E eu chegava em casa, não tinha ninguém, a perua me deixava, e aí eu pegava a panelinha, já que minha mãe deixava lá com arroz, feijão, carne, sei lá, e eu esquentava eu mesma, com 8 anos, 9 anos, eu fazia a minha comida lá, esquentava no fogão, almoçava, brincava, estudava, e minha mãe ia chegar à noite. Então, teve essa parte de abandono? Você se sentiu abandonada? Um pouco, mas assim, hoje em dia... era o que a minha mãe podia dar. Se eu estou aqui hoje, porque ela fez isso. Né? Eles trabalhavam, precisavam trabalhar.
Então, com 11 anos, saía da freguesia do Ó, que era onde eu morava, eu ia até o Largo do Paissandu de ônibus para estudar piano. Que legal. De ônibus, uma criança de ônibus em São Paulo, 11 anos, você imagina? Era outro tempo, né? Eu fiz era isso outro também. tempo. Né? E era um tempo assim que se uma pessoa te via perdida na rua, ela te levava para casa, né? Ainda existiu esse tempo. Então, assim, tem hora que a gente fala, o mundo era menor, né? Tá bom, a gente talvez tenha saudades do que nós éramos naquela época, né? Mas tirando isso, eu gostava muito da minha, não posso reclamar da minha infância. Aí nas férias eu ia pro interior, na casa da minha avó, e aí eu brincava, era uma delícia. Então, assim... E quando você decidiu, assim, você médica, isso veio natural ou foi uma escolha? Então, eu gostava muito dessa parte de... Bom, sempre fui encantada com o céu, com estrela, com lua, essas coisas. Então, eu falava assim, vou fazer astrologia, astronomia, né? Mas isso não era uma profissão palpável, assim, né? Uhum. E eu sempre gostei muito de bicho, então eu queria fazer veterinária no começo, que eu queria cuidar dos bichos e tal. E aí quando foi mais na época que comecei a entrar na adolescência, eu falei assim, mas gente, eu tenho tanta dó dos bichos, como é que eu vou cuidar dos bichos? E os veterinários... A gente assistia filme, assim, o cavalo quebrava a pata, tinha que ser sacrificado. Eu falei, não vou dar conta disso. E a gente não, as pessoas não, a gente vai até o fim, né? A pessoa tá lá na UTI, você tá lá dando as drogas, quer dizer, parou, você ressuscita. Então, hoje em dia a gente sabe que a veterinária já não é daquela forma, mas quando eu tinha que optar, falei, não, vou ser médica, porque eu vou até o fim. Vou até o fim. Né? Então foi. E esses anos todos, Valéria, tem alguma paciente que você tem um carinho, alguma história interessantíssima que você fala, foi um divisor de águas na minha vida, ou foi uma bênção que eu concedi, eu sou grato ao universo? Você lembra de alguma história assim? Não, tem algumas histórias que são legais. Tem uma história muito boa, até ligada com o espiritismo, que era assim, uma paciente minha que tinha problemas com miomas, tal, sangrava e tinha um HPV, né? HPV é super frequente, mas não fazia nada, só que ela ficava louca com aquele HPV, já tinha anos e anos que ela tinha aquele HPV, e aí ela estava já perto da menopausa. Ela falou assim, vamos tirar esse útero, porque eu tenho muito sangramento, tenho cólica, tenho esse HPV, né? Eu falei, tá bom, vamos tirar o útero. E aí ela foi passar em consulta com um médium lá em Alphaville, que chamava Paulo Neto. Paulo Neto. Não sei se você já ouviu falar nele, é um médium de cura, então ele fazia as cirurgias e tal. E ela foi passar com ele, e ela também era kardecista, ela trabalhava lá no semeador. E aí a gente estava com a cirurgia agendada, estava marcada a cirurgia dela, agendada no hospital, tudo. E aí ela foi passar com o Paulo Neto, e o Paulo Neto falou assim, olha, você não vai fazer a cirurgia, fala para sua médica repetir o exame antes de fazer a cirurgia. Estava com 47 anos a paciente, né? Aí ela me contou essa história, aí eu falei assim, bom, pedi de novo o exame lá, né? Aí ela falou assim, mas eu acho que eu vou fazer, né? Aí estava chegando a menstruação dela não veio. Aí ela falou assim, doutora, minha menstruação não veio. Será? Acho que eu já entrei na menopausa, acho que por isso que o Paulo Neto falou para eu não fazer. Aí eu falei assim, vamos pedir um teste de gravidez? Ela estava grávida. Olha só. Ela estava grávida. Aí assim, com 48 anos, ela teve o parto. Até quando foi feito o rastreamento que a gente faz com 3 meses, né, que é o ultrassom morfológico do primeiro trimestre, tinha 20% de chance de ter uma síndrome de Down. Aí, geralmente a gente faz um exame para confirmar se tem ou não, né, se a paciente quiser. Que naquela época era a biópsia de vilo corial, que você tem um risco de ter um aborto
de 0,5%. Hoje em dia a gente tem um teste que a gente faz pelo sangue, que é um pouco mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo, E não aliás. tem risco de aborto. Não tem risco de aborto, mas naquela época não tinha. Aí eu falei assim, olha, você quer fazer esse teste para ver se tem o síndrome de Down? Não. Ela falou assim, olha, mas se tiver eu não vou fazer nada. Então vamos. Falei, então vamos. Aí a menina dela já deve ter assim quase 20 anos, tá maravilhosa, nasceu bem. Aí nasceu o bebê, ela parou de menstruar, amamentou, e aí os exames que a gente fez depois, nenhum mais deu o HPV. Que maravilha. E agora mudando um pouquinho de assunto, e o amor? Como é que você vê o amor na sua vida? Então, o amor puxa vida, né? O amor é uma delícia, né? A gente adora amar, né? Mas, quer dizer, que tipo de amor? Tudo é amor, né? Todos os tipos, né? Mas assim, mas o fato de você ser uma mulher jovem ainda, bonita, que já tem os filhos crescidos, e você continuar linda, continuar namorando, eu sei que você está namorando, já teve um casamento que durou bastante tempo, depois você se separou, depois você namorou algumas pessoas, agora você está num namoro bem legal, bem interessante, me parece. O amor é importante para você, o amor casal? Porque muito. O amor de mãe, eu sei o tamanho que é. Mesmo quando você diz, eu não pude cuidar, você nunca descuidou, né? Essa é a verdade. Do seu jeito, né? Óbvio que hoje, quando a gente olha para trás, a gente poderia fazer uma coisinha diferente, mas será que... Eu acho que a gente faz aquilo que a gente acha melhor na época que a gente está, né? É difícil, né? Porque uma mulher da sua faixa etária de idade, bonita como você, cuidada como você. Eu li uma revista de 1929, na época acho que da crise, da gripe espanhola, e estava escrito assim, que estava uma síndrome, que nem a pandemia, estava uma tragédia na cidade, estava morrendo muita gente, e infelizmente uma idosa de 45 anos veio a falecer. Né? E hoje eu olho para as mulheres acima dos 50, e elas estão lindas, que nem você, tá bonita, criou seus filhos, está namorando, está feliz. Então, o amor existe para você. Você não perdeu o interesse. Porque tem algumas mulheres que, depois de uma certa idade, não quer mais saber, né? É verdade. Então, o amor, ele não perdeu o interesse. Isso que eu estava chamando a atenção. Então, quando eu pergunto o que é o amor para você, o amor é essa continuidade da vida. Você terminou uma história, começa outra, não é assim? E acho que assim, todas as histórias foram válidas, né? A gente sempre aprende um pouco mais. A grande competição que a gente tem que ter não é com o outro, é com nós mesmos, né? Então você pega o seu ponto de partida e vê onde você está, e você vê o que você evoluiu, né? Se você fosse comparar com competir com outra pessoa, você sempre vai perder, porque sempre vai ter uma pessoa que é melhor do que você em vários aspectos. Em alguma coisa, mas... você não... Então, é bobagem, né? Isso só vai te trazer frustração. Você tem que ver, talvez você olhar o outro para se espelhar e pegar como exemplo. Isso eu acho legal. Então, de incentivar, né? A progredir, a melhorar. Tal. E em relação ao amor, eu acho que já tive de tudo. Já fui louca, apaixonada, já quebrei a cara, já fui feliz, né? Enfim, já fui infeliz, isso é normal. O Fernando Pessoa falava assim, amei e odiei como toda a gente. Não é? E eu acho que agora, assim, eu acho que eu vi uma outra face do amor. Eu acho que das outras vezes eu sofria porque eu acho que faltava o meu amor próprio, né? Então, a hora que você... A maturidade. Eu me resolvi, consegui viver a solitude de uma maneira... Não a solidão, a solitude. Porque eu cheguei comigo, eu vou viver comigo, eu vou morrer comigo, né? Então, nós temos que se você não se dá bem com você mesmo, você não vai conseguir se dar bem com ninguém mais, né? Perfeito. Então, quando eu falei assim, desencanei, sabe quando a coisa fala, chega, né?
encontrei pessoas maravilhosas, sou grata a todo mundo, não guardo rancor de ninguém, tá tudo certo. Superou tudo. Tá tudo bem. E a hora que eu falei assim, sabe uma coisa? Se aparecer, apareceu. Se aparecer, vai aparecer, tô bem. Se não aparecer, tô ótima comigo mesma, tá tudo bem, tá tudo certo, né? E foi nesse momento que apareceu uma pessoa que eu falei, nossa. E aí, assim, E antes eu sempre tinha o pé atrás, eu sempre tive uma intuição que era meio... Não sei se a minha intuição era para me alertar ou se ela atraía as coisas, né? Porque eu sempre desconfiava, e agora não. Sabe quando chega uma pessoa que não desconfio de nada, tenho certeza de tudo e tá tudo certo. E acho que eu consigo ver eu consigo ver a alma ali. Do Cássio, que ele vai assistir, né? Então é uma bênção na minha vida, né? Que bom. Valéria, quero te agradecer muito de você ter dividido com a gente esse trabalho maravilhoso que você faz de cuidar das pessoas, enfim, ser essa mulher, os filhos que você tem, a contribuição que você traz para o universo, porque cada um vem na Terra para cumprir uma missão e você está cumprindo a sua lindamente, né? Eu quero te dizer que eu gosto muito de ti, você é uma pessoa especial para mim, né? Todos os atendimentos que eu faço com você eu gosto muito, a gente sempre se diverte muito, é sempre muito interessante e, como eu te falei, o amor um dia apareceu e pois tá aí, né? E tudo bem, tá tudo certo. Eu acredito que veio para ficar mesmo, mas se não for... A gente não é dono de nada e nem tem que ser. A gente tem que ser livre. A gente não pode também... E deixar o outro livre também. A gente não pode só pensar no ponto de chegada, a gente tem que pensar no trajeto. Perfeito. E gostar do trajeto, né? Perfeito. E você também foi, eu brinco que você foi, que o anjo que apareceu na minha vida foi o Ariel. Obrigado. Olha, Valéria, obrigado. Então é isso. A gente termina aqui com essa Valéria Vaz Góes, uma médica fantástica. E é sobre isso, é sobre cuidar da saúde, é sobre pensar na mulher. Esse ano, como eu falo, e eu gosto muito das mulheres, a Valéria é mais uma mulher que eu admiro. Então, gratidão, saravá e paz para todos nós. É isso aí.